Fala, mestre! Seja muito bem-vindo à segunda aula sobre termodinâmica, na qual começaremos a conversar sobre máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas? Máquinas térmicas são dispositivos que operam em ciclo, transformando calor em trabalho. Então, uma máquina térmica ficará disposta sempre entre uma fonte quente e uma fonte fria e aproveitará o fluxo de calor entre esses dois corpos, o quente e o frio, a fonte quente e a fonte fria, e um pouquinho da energia será transformado em trabalho útil para mover alguma coisa. Então eu representei aqui uma fonte quente que fornecerá calor e a gente chama de QQ, de calor quente, não porque o calor é quente, é porque ele é advindo da fonte quente, porque não existe calor quente ou calor frio. O que existe nesse caso é o calor advindo da fonte quente e o calor que vai para a fonte fria. Então, uma máquina térmica é um dispositivo que opera em ciclos, aproveitando o fluxo de calor da fonte quente para a fonte fria para realizar trabalho. E aí eu já vou fazer essa observação, mestre. Se uma máquina térmica opera em ciclos, isso significa que a variação da energia interna é igual a zero a cada ciclo. Por quê, mestre? Porque se a máquina opera em ciclos, o início do gás, pressão, volume e temperatura, vai ter que ser igualzinho ao fim do gás. Mesmo valor de pressão, mesmo valor de volume e, principalmente agora, mesmo valor de temperatura. E se a temperatura inicial e a final coincidem, significa que ao longo do ciclo a energia interna do gás até variou, mas do início para o fim esta variação foi zerada. Então, no início e no final, a temperatura do gás é a mesma numa máquina térmica, pensando-se do início do ciclo até o final do ciclo sendo esse mesmo ponto. Então, se a variação da energia interna é igual a zero, significa, mestre, que a máquina térmica ela nunca vai armazenar energia ao longo de um ciclo. Nunca do início para o fim do ciclo vai sobrar energia interna nela. Isso significa que tudo que entra de energia na máquina térmica sai da máquina térmica também. Agora pensa, se entra na forma de calor, vou fazer um númerozinho aqui, mestre, vamos fazer uma conta bem esperta. Ó. Se entram 100 joules na forma de calor, e esta máquina realiza um trabalho de apenas 40 joules. Eu te pergunto, cadê o resto dos 60 joules que entraram na forma de calor dessa máquina térmica e não saíram na forma de trabalho? Pode estar armazenado na energia interna? Não pode. Por quê, mestre? Porque tudo que entra de calor, tudo que entra na forma de energia, melhor dizendo, uma máquina térmica tem que sair, porque não há armazenamento de energia interna no caso de uma transformação cíclica. Então, se entrou 100 joules na forma de calor e só saiu por enquanto 40 na forma de trabalho, significa que necessariamente 60 joules serão despejados para a fonte fria na forma de calor. Claro, mestre, ó, a fonte quente é chamada de fonte quente para que o calor passe para o motor térmico, né, ou para a máquina térmica, porque o calor flui do quente para o frio, né? Então vamos aproveitar essa espontaneidade, vamos pensar na fonte mais quente do que o motor calor vai passar para o motor, e a fonte mais fria do que o motor, o calor passará para a fonte fria, e aí o resto da energia que entrou na forma de calor e não virou trabalho, saiu na forma de calor para a fonte fria. Então nós podemos equacionar essas quantidades de energia trocadas pelo gás ou na forma de calor ou na forma de trabalho pela seguinte equação. A quantidade de trabalho realizado pelo gás a cada ciclo será numericamente igual à diferença entre o que entrou na máquina térmica na forma de calor e o que saiu da máquina térmica na forma de calor também. Então o que entrou e não saiu na forma de calor é o que foi transformado dessa energia térmica em trabalho. Então, o trabalho é a diferença entre o que entra na forma de calor e o que sai na forma de calor da máquina térmica, já que nada que entrou pode ficar lá dentro, porque numa máquina térmica que opera em ciclos, a variação da energia interna tem que ser zero. Em função disso, a gente pode calcular para essa máquina térmica um rendimento. E o que é o rendimento? Rendimento, mestre, sempre é uma comparação entre o útil e o total. Como assim? Se eu tenho uma prova, por exemplo, ó, vamos falar de prova, pode ser de vestibular, pode ser da aula, mestre, e tem 10 questões e tu acerta 8. Eu já sei que não é física, né, professor? Não é bem assim, né, mestre? Agora tá estudando, agora a física tá fácil, né? Então, acerta 8 questões de 10. Qual é o teu rendimento nessa prova?
E aí, ó, respondeu até em porcentagem. Tu foi ouvir, falou 80%. De onde é que tu tirou essa conta aí, mestre? Que conta tu fez pra calcular o rendimento? Ó, tu sabe calcular o rendimento? Ah, professor, você calcular o rendimento, hein? Claro que sabe. Tu pensou 8, que foi o que tu transformou em nota, que é útil, de 10, que é o número total de questões fornecidas pela prova para mostrar se tu sabe. Então, tu converteu em pontuação 8 de 10, tu tem um rendimento de 0,8 e transformando-se em porcentagem, multiplicando por 100%, tu descobriu que teu rendimento é de 80%. Então, por uma máquina térmica, o rendimento se calcula de uma maneira muito simples, muito parecida com o que tu acabaste de fazer, mestre. Tu vais dividir o que é útil na máquina térmica pelo que é de total. E de útil, a máquina térmica realiza trabalho a cada ciclo, é para isso que ela serve. E o de total é o que ela recebe de calor da fonte quente. Em função disso, eu posso dizer que o rendimento de uma máquina térmica pode ser calculado através da quantidade de trabalho que ela realiza a cada ciclo, dividido pela quantidade de calor que ela recebe da fonte quente, também a cada ciclo. Só que a gente sabe que o trabalho realizado a cada ciclo é a diferença entre o que entra e o que sai na forma de calor da máquina. O QQ menos o QF, calor que vem da fonte quente menos o calor que sai para a fonte fria. E aí a gente substitui o trabalho por QQ menos QF. Então, só substitui trabalho por QQ menos QF sobre QQ. E aqui a gente pode separar essas duas frações, né? Ó, QQ sobre QQ menos QF sobre QQ. E QQ sobre QQ, simplificando aqui, QQ. Vai ser 1, né, mestre? Ó, QQ sobre QQ é 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Então, essa outra conta também serve para calcular o rendimento de uma máquina térmica. Vai ser 1 menos a quantidade de calor cedida à fonte fria sobre a quantidade de calor recebida pela máquina térmica da fonte quente. Após entender como funciona uma máquina térmica, nós conversaremos sobre a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? É impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos transformar todo o calor absorvido da fonte quente em trabalho. Isso quer dizer que se uma máquina térmica a cada ciclo realiza uma quantidade de trabalho, essa quantidade de trabalho nunca será igual à quantidade de calor que ela recebeu da fonte quente, porque a segunda lei trata de uma impossibilidade. É impossível que uma máquina térmica, por operar em ciclos, transforme todo o calor absorvido em trabalho. E é o mesmo que dizer que é impossível que o único efeito de uma máquina térmica seja transformar calor em trabalho. Isso não é possível. Então, se o trabalho realizado a cada ciclo é sempre menor do que o calor recebido da fonte quente, significa que naquela divisão para calcular o rendimento, trabalho a cada ciclo dividido pelo QQ, que é o calor recebido da fonte quente, o de cima é sempre menor, o trabalho realizado é sempre menor, então o rendimento sempre será menor do que 1. Ou é o mesmo que dizer que o rendimento igual a 1 ou igual a 100% é impossível. Presta atenção nisso, mestre. O rendimento igual a 100% é impossível, mesmo se a máquina for ideal. Então eu escrevi aqui embaixo, ó, sempre sobra calor para a fonte fria. Não importa o quão boa seja essa máquina, o quanto idealizada ela seja, mesmo sendo uma máquina ideal, ela respeita as leis da termodinâmica. E a segunda diz para ela que é impossível ter um rendimento de 100%. Então quer dizer, professor, que mesmo que eles melhorem, reduzam atrito, não tenha barulho, mesmo uma máquina considerada perfeita, considerada ideal, ela nunca terá um rendimento de 100%, porque sempre parte da energia que a máquina térmica absorveu da fonte quente terá que ser devolvida para a fonte fria na forma de calor. Então lembra, não existe nenhuma máquina, nenhum ciclo termodinâmico que possua um rendimento de 100%. O limite é próximo de 100%, mas o rendimento nunca será 100%, porque isso é uma impossibilidade física. As leis da natureza nunca são contrariadas. Então, respeitando as leis da natureza, mestre, tu vais lembrar que a segunda lei da termodinâmica nos proíbe de ter um rendimento de 100%. E agora, mestre, chegou a hora de conversar sobre o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? Sadi Carnot foi o físico que desenvolveu o ciclo termodinâmico ideal, que teria o máximo rendimento possível. Então, no ciclo de Carnot, o rendimento é 100%, né? Não, mestre, nenhum ciclo pode ter rendimento 100%.
nem o ciclo de Carnot. Como é que o ciclo de Carnot, sendo um ciclo teórico ideal, teria um rendimento que contrariasse a segunda lei da termodinâmica? Se é ideal, não vai contrariar nenhuma lei. Então, o ciclo de Carnot, sim, possui o rendimento máximo teórico possível. O que isso significa? Se o rendimento é possível, mestre, não vai ser 100%, porque 100% é impossível. Então, este ciclo termodinâmico, que é o ciclo de Carnot, possui o máximo rendimento que uma máquina térmica poderia ter caso esse ciclo fosse praticável. Está escrito aqui, ó, o ciclo de Carnot é um ciclo impraticável, ele é ideal. Então não existe nenhuma máquina térmica que suporte o ciclo de Carnot, ele não pode ser utilizado em uma máquina térmica. Se aparecer uma afirmação dizendo que uma máquina térmica funciona segundo o ciclo de Carnot, está errado. Pode aparecer no máximo como uma suposição. Caso a máquina funcionasse segundo o ciclo de Carnot, o rendimento dela seria blá blá blá, aí tudo bem. Mas ela não vai funcionar porque o ciclo de Carnot é um rendimento teórico, idealizado e por isso impraticável. E neste ciclo de Carnot, o rendimento pode ser calculado também por 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Ou seja, o rendimento do ciclo de Carnot depende apenas das temperaturas de trabalho da fonte quente e da fonte fria. Caso a questão te forneça as temperaturas da fonte quente e da fonte fria uma máquina térmica e pergunte para ti qual seria o máximo rendimento teórico para esta máquina, tu vai fazer essa conta aqui. Tu vai fazer 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Qual é que é a observação aqui, mestre, quando a gente fala em temperatura para gases? Sempre em Kelvin. Então, a temperatura que tu vai escolher, a unidade que tu escolhe para calcular o rendimento de uma máquina térmica que segue, hipoteticamente, o ciclo de Carnot, é o Kelvin. Então, temperatura em Kelvin, sempre em Kelvin, quando a gente estiver falando de gases e de máquinas térmicas também. E este rendimento no ciclo de Carnot não depende do gás de trabalho, ou seja, independente do gás utilizado para funcionar na máquina, vapor de água, oxigênio, tanto faz, o rendimento da máquina que segue o ciclo de Carnot não depende de qual é que é o fluido de trabalho para essa máquina térmica. E se no ciclo de Carnot a gente pode calcular o rendimento assim, porém, tendo as quantidades de calor trocadas com a fonte fria e com a fonte quente, também dá para fazer aquele outro rendimento, 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. No ciclo de Carnot e só no Carnot, a gente pode dizer que temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente é igual à quantidade de calor trocada com a fonte fria sobre a quantidade de calor trocada com a fonte quente, que é o mesmo que dizer que no ciclo de Carnot as quantidades de calor trocadas com as fontes são diretamente proporcionais às temperaturas absolutas das fontes. Ou seja, quanto mais quente for a fonte quente, mais calor troca com essa fonte quente. Consequentemente, maior será o rendimento. E quanto menor a temperatura da fonte fria, menos calor troca com a fonte fria. Consequentemente, novamente, maior será o rendimento. Por quê, mestre? Olha aqui, ó, o rendimento vai ser tanto maior quanto maior for a quantidade, a temperatura, da fonte quente. E isso faz com que troque mais calor da fonte com a fonte quente também. Agora pensa, ó, se a temperatura da fonte fria é sempre igual, mestre, e eu divido por um número maior, uma temperatura da fonte quente mais elevada, essa razão aqui, ó, não fica menorzinha? Fica. Então, 1 menos um número menor, o resultado vai dar maior. Então, quanto maior a temperatura da fonte quente, maior é o rendimento no ciclo de Carnot. E quanto menor a temperatura da fonte fria, também, porque aí o número que tem aqui no denominador é menor, dividido pelo mesmo valor de denominador, vai acabar dando um resultado menor. E 1 menos um valorzinho menor é maior. Consequentemente, o rendimento no ciclo teórico de Carnot é quanto maior a temperatura da fonte quente, maior, e quanto menor a temperatura da fonte fria, também é maior este rendimento. E como identificar um ciclo de Carnot, mestre? Bom, vou começar desenhando aqui o gráfico do ciclo de Carnot para ti, no gráfico de pressão em função do volume, de novo, o mais importante. E temos que lembrar
que o ciclo de Carnot ele ocorre somente com transformações reversíveis. É por isso que ele vai ter o maior rendimento possível, que não é 100%, porque a gente já viu que 100% é impossível. Quais são essas transformações reversíveis? São transformações isotérmicas intercaladas com transformações adiabáticas, né? Lembra que uma adiabática é uma curva mais em pezinho entre duas isotermas. Então, um gás vai passar do estado A ao estado B sobre uma isoterma, do estado B ao estado C sobre uma adiabática, do estado C até o estado D com uma isoterma novamente e do estado D até o estado A para fechar o ciclo e ter uma variação da energia interna igual a zero numa transformação adiabática novamente. Então vamos conversar sobre cada uma dessas transformações, mestre, para ficar bem completo, para te dominar o ciclo de Carnot. Então, o que é, começando, né? Vamos supor que o nosso ciclo começa no ponto A. Qual é que é a transformação de A para B? Calma, não todo mundo junto aí que tá dando um monte de som. Olha lá, vamos, como é que vai ser aqui? Olha, do A tem esse volume, ó. Para o B tem esse volume. Primeiro me diz, se o A tem esse volume aqui e o B tem esse volume aqui, essa transformação é uma expansão ou compressão? E isso, mestre, é uma expansão. Por quê? Porque o volume vai de um valor menor para um volume maior. Então é expansão. E uma expansão que ocorre sobre uma isoterma. Se é uma expansão que ocorre sobre uma isoterma, a gente pode dizer que essa transformação é uma expansão isotérmica e agora a gente já sabe que se é uma expansão o trabalho é positivo, se é isotérmica a variação da energia é igual a zero. Perdão, variação de energia interna, né? Então o trabalho é positivo porque é uma expansão e a variação de energia interna é igual a zero. Então olhando para a primeira lei, a quantidade de calor trocada é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, que neste caso é zero, porque é uma transformação isotérmica. Em consequência disso, a quantidade de calor será numericamente igual ao trabalho, que nesse caso é positivo, já que é uma expansão. Então, o trabalho é positivo, que é uma expansão, a quantidade de calor que é igual também será positiva, e quando a quantidade de calor é positiva, mestre, o gás recebe calor. E isso significa que nessa expansão isotérmica, que é apenas uma das 4 etapas do ciclo de Carnot, o gás recebe a quantidade de calor da fonte quente e a transforma integralmente em calor. Sim, nesta primeira transformação, todo o calor absorvido pelo gás, que vem da fonte quente, vai ser transformada em trabalho. Ô professor, mas isso aí não varia a segunda lei da termodinâmica? Não, mestre, porque a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível para uma máquina térmica que opere em ciclos. Então é no ciclo que não pode transformar todo o trabalho, todo o calor recebido em trabalho. Agora, numa única transformação é possível e ela se chama expansão isotérmica. Então, se aparecer escrito, mestre, que é impossível em uma transformação termodinâmica transformar todo o calor absorvido em trabalho, é mentira, porque é possível. Na expansão isotérmica é justamente o que acontece. Agora, é impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos transformar todo o calor absorvido da fonte quente em trabalho? Isso é verdade. Realmente isso é impossível. Então essa primeira transformação é a transformação na qual a energia entra no gás na forma de calor advindo da fonte quente. Então eu fiz uma setinha aqui, ó, o que vai entrar no gás. E o gás recebe essa quantidade de calor e nessa primeira expansão isotérmica transforma integralmente esse calor em trabalho. Agora vamos seguir porque tem mais 3 transformações para terminar esse ciclo de Carnot. De B para C, qual é a transformação? Me ajuda aí de novo. De B para C, o volume aumenta ou o volume diminui? Aqui está o volume em B e aqui está o volume em C. O volume aumenta, então é uma expansão. E essa expansão ocorre sobre uma curva mais em pezinho entre duas isotermas. Quem quer essa transformação, mestre? É a expansão adiabática. Então eu coloquei aqui, ó, de B para C é uma expansão adiabática. E quando é expansão, o trabalho é positivo, o gás realiza trabalho. Adiabática significa que não troca calor, então o Q é numericamente igual a zero. Então, olhando a segunda lei, Q é igual a trabalho mais ΔU, só que o Q é igual a zero. E se o Q é igual a zero e isso é a soma do trabalho com o ΔU, significa que o ΔU e o trabalho são opostos. Já que o trabalho é positivo porque é uma expansão, o ΔU será negativo. Por que isso acontece, mestre? Porque quando o gás realiza trabalho sem receber calor, ele o faz utilizando-se da sua energia interna. Consequentemente, a temperatura do gás
deve diminuir porque o gás realiza trabalho sem receber calor às custas da redução da sua energia interna. Então, nessa próxima transformação, o gás ainda realiza trabalho. Pensa, mestre, até aqui o gás realizou mais trabalho do que recebeu de calor. Por quê? Porque primeiro ele transformou todo o calor absorvido em trabalho, né? Era uma expansão isotérmica. Depois ele realizou mais um tantinho de trabalho sem receber calor, porque ele sofreu uma expansão adiabática. Até aqui, de A até C, o trabalho realizado pelo gás é maior do que a quantidade de calor recebida pela máquina térmica a cada ciclo da fonte quente. Mas espera aí que a gente vai ver o resto das transformações. É só eu apagar o quadro. Pronto, mestre, agora a gente pode continuar falando sobre as transformações termodinâmicas que ocorrem no ciclo de Carnot. Notem que o quadro mudou, agora ele está até o ciclo mais completo. A transformação CD, qual é que vai ser, mestre? Me ajuda aí. De C para D, o que acontece com o volume? De C para D, o volume retrocede, o volume diminui. E se o volume diminui, o nome dessa transformação é compressão. E se essa compressão ocorre em cima de uma isoterma, que é a isoterma mais fria da questão, a gente vai dizer que essa transformação é uma compressão isotérmica. E se é compressão, o trabalho é negativo. Isso significa agora, mestre, que o gás recebe trabalho. Significa que o gás sofre trabalho. Então a energia entra no gás na forma de trabalho. Então o gás recebe trabalho, só que isotermicamente. Significa que a variação da energia interna é igual a zero. Vamos dar uma avaliadinha na primeira lei? Calor igual a trabalho mais ΔU, só que a transformação é isotérmica. Se a transformação é isotérmica, quer dizer que o calor é igual ao trabalho. Nesse caso, na compressão, o trabalho é negativo. Então a quantidade de calor também é negativa. Então o gás, ao invés de receber calor, está cedendo calor. Nesse caso, a máquina térmica cede calor para a fonte fria. Então, na transformação CD, não só é a quantidade de calor que é cedida para a fonte fria, o calor sai do gás, como essa quantidade de calor que sai para a fonte fria é igual ao trabalho que o gás recebeu nessa compressão isotérmica. Então está escrito aqui, ó, mestre, ó, o gás recebe trabalho e o converte em calor para a fonte fria. Agora começou a sair energia do gás. Até agora só tinha entrada a energia do gás e ele realizado trabalho. De C para D é jogado uma quantidade de calor fora para a máquina para a fonte fria, da máquina térmica para a fonte fria. E de D para A, que é a próxima transformação, vai de um volume que é maior, o volume de D, para o volume de A, que é menor. Então é uma compressão novamente, mestre. Só que essa compressão ocorre sobre uma curva mais em pezinho entre duas isotermas, que representa uma transformação adiabática. Então, nessa compressão adiabática, vamos lá, compressão, trabalho é negativo, o gás recebe energia na forma de trabalho, ele sofre trabalho, e sendo adiabática, o Q é igual a zero. Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU, primeira lei novamente, só que o Q é igual a zero. Se o Q é igual a zero, a gente soma trabalho mais ΔU, e se isso dá igual a zero, significa que os dois são opostos. Se os dois são opostos, quando o trabalho é negativo, porque é uma compressão, a variação da energia interna é positiva, a energia interna do gás está aumentando. Claro, o gás recebe energia na forma de trabalho e não troca calor com o meio. Isso significa que essa energia que ele recebeu na forma do trabalho, porque ele sofreu trabalho, está sendo armazenada na energia interna do gás e a temperatura do gás aumenta até que volte a ser a temperatura inicial do início do ciclo. E o trabalho realizado no ciclo, como nós já vimos anteriormente, vai ser a área interna do ciclo. Então, se a gente quiser relacionar essa área interna do ciclo, vai ser a diferença entre o calor absorvido da fonte quente e o calor que foi jogado para a fonte fria. Eis as temperaturas T fria e T quente das fontes entre as quais trabalha este ciclo de Carnot. Pronto, mestre. Nessa aula nós conversamos sobre máquina térmica e o que ela faz. Ela recebe calor da fonte quente, realiza trabalho e joga o que não consegue realizar para a fonte fria. Vimos que o rendimento dela é calculado em função do trabalho que ela realiza a cada ciclo sobre a quantidade de calor que ela recebe a cada ciclo.
Vimos também que esse rendimento pode ser calculado como 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Depois de conversarmos sobre a máquina térmica, a gente viu que a segunda lei da termodinâmica nos diz que o rendimento de uma máquina térmica igual a 100% é impossível, porque é impossível para uma máquina térmica que opera o ciclo transformar todo o calor absorvido da fonte quente em trabalho. Então nunca vai ter o rendimento 100%, por mais que a máquina seja considerada ideal. E aí depois a gente conversou sobre um ciclo, que tem o máximo rendimento teórico possível, que é o ciclo de Carnot. Nesse ciclo teórico e impraticável, já que não é possível que uma máquina térmica opere segundo o ciclo de Carnot, o rendimento depende exclusivamente das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Em Kelvin fica igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. E o rendimento no ciclo de Carnot não depende do gasto de trabalho dessa máquina. Lembrar que no ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas pelo gás com a fonte quente ou com a fonte fria são diretamente proporcionais às temperaturas da fonte quente e da fonte fria. E aí a gente olhou para o ciclo de Carnot, as 4 transformações, 2 isotérmicas intercaladas com 2 adiabáticas, e viu o que o gás fazia em cada uma dessas transformações. Tá ficando cada vez mais fácil, mestre, mas para que tu aprenda e consiga seguir o raciocínio da próxima aula sobre a termo, é importantíssimo que tu pegue a lista aqui do lado, resolva todos os testes, assista a aula de resolução e, se preciso for, tu vais olhar aqui no fórum, ver se alguém já perguntou que tu tá tendo dúvida, se não, faça a tua pergunta e espera que alguma resposta tu vai ter. Fora isso, mestre, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.